Meus irmãos, graça e paz, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje, neste vídeo, vamos trazer o resumo sobre a 12ª lição, penúltima lição deste último trimestre 2024. Estamos estudando alguns capítulos do livro de Provérbios, livro de sabedoria. Alcance um futuro feliz e seguro, Conselhos de Salomão, aqui no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Fechando nossa penúltima lição desse trimestre, traz como título Proteção contra os vícios. Vamos estudar um pouquinho também sobre este conteúdo. E a gente sabe que os vícios, trazem consequências ruins na vida daquelas pessoas que se deixam ser dominadas pelos vícios. Texto principal, Provérbios capítulo 25, versículo 28. Como a cidade derribada, e não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Resumo da lição: o autodomínio é uma virtude indispensável para a superação de um vício. Os objetivos da lição: apresentar alguns conselhos a respeito dos vícios aqui no livro de Provérbios, as consequências que os vícios trazem na vida da pessoa, como podemos nos proteger contra os vícios. Provérbios, como estamos estudando ao longo desse trimestre, é um livro de conselhos, um livro de sabedoria. A sabedoria vem trazer um contraste entre o homem insensato e o homem sábio. Obviamente que sabedoria, aqui estamos focando na sabedoria que vem de Deus. Em Provérbios, tem N conselhos para todas as áreas das nossas vidas. A maneira sábia, prudente de viver e as consequências também daqueles que ignoram os princípios morais, éticos, judaico-cristãos que a palavra de Deus nos ensina. Então, nesta lição, vamos ver o quanto os vícios são perigosos e podem se mostrar dominadores da natureza humana. Provérbios vem nos mostrar uma importante advertência contra os vícios que podem dominar a alma do homem, e pode escravizar o homem e a mulher com seus vícios, e isso trazem sérias consequências na vida da pessoa. Extraordinário, que a palavra de Deus, ela nunca deixa o homem no escuro. Ela sempre tem uma orientação de como o homem deve proceder para que vá bem em todos os seus caminhos. O nosso texto bíblico está aqui no capítulo 20, versículo 21, e carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 5 e 6. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, a voz oradora, e todo aquele que neles erra nunca será sábio. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, a nossa lição, ele pega esses dois textos. Obviamente que há vários textos aqui em Provérbios, na Bíblia, de uma forma geral, que orienta-nos a maneira de viver de uma forma que levemos nossa vida
de uma maneira que glorifique a Deus e nos livrando de N problemas quando observamos a palavra do Senhor e aplicamos no nosso dia a dia. Primeiro tópico da lição, os vícios no livro de Provérbios, a substância viciante, os demais vícios. Então, aqui, nossa lição ela está trazendo um resumo, porque não tem como colocar todos os textos, mas algumas referências vêm corroborar com as demais em relação a este conteúdo, esse tema, essa contextualização em relação aos vícios, que não é bom para nossa vida, tá? Então, nada deve dominar a nossa vida, a não ser a palavra de Deus. Tudo aquilo que substitui o lugar de Deus na vida do homem, isso passa a ser um Deus na vida desta pessoa. Quando algum vício, alguma situação, alguma coisa nos afasta de Deus, é como se esta coisa, este objeto, esta pessoa viesse ocupar o lugar de Deus na vida da gente. Então aquilo passa a ser o Deus na vida desta pessoa. Entende? Então uma das características aqui de Provérbios, quando se deseja convencer o jovem a andar no caminho justo, é apresentar o perigo do caminho dos desejos viciantes, do caminho perverso, e o prejuízo que isso traz na vida desta pessoa. A mensagem deste livro aqui é clara: o sábio ele não deve ser dominado por nenhum vício. Falando do álcool, a Bíblia fala muito a respeito do vinho. Falando do álcool, nós lemos aqui que o álcool produz zombadores e brigas, e que por isso não é uma característica de uma pessoa sábia que preza pela prudência e pela temperança. Capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. E todo aquele que neles entram, nunca será sábio. Então, Provérbios ainda mostra que o álcool é responsável por trazer consequências das mais degradantes na vida do homem. Quando a gente vai lá para Levítico, capítulo 10, versículo 19, era terminantemente proibido que Arão, primeiro sumo sacerdote de Israel, e os seus filhos, eles viessem a beber vinho quando fosse entrar para ministrar diante do altar. Era proibido, entende? O próprio nazireu, aquele que era separado para Deus, para alguma função específica, ele era proibido de beber vinho, era proibido. Proibido justamente porque o vinho ele tem este poder de mexer com as emoções, alterar as emoções das pessoas. Aqui em Provérbios, capítulo 31, versículo 4 a 7, está dizendo que não convém nem aos reis tomar vinho, pois ele tem uma responsabilidade diante do povo, ele julga e ele não pode ter suas emoções alteradas para que a justiça não venha ficar de uma forma distorcida. Então, há orientações na palavra de Deus o quanto se deve se abster destas práticas viciantes. A bebida forte, como qualquer outra substância viciante, tira a lucidez, a moderação, a timidez, o próprio domínio próprio da pessoa, entende? A razoabilidade, portanto, é incompatível com a vida de quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Então, o vinho ele tem este poder de tirar a timidez, tirar a lucidez, tirar a moderação. Então, era proibido que o sacerdote, o sumo sacerdote, viesse se deixar ser dominado pelo vinho, aquele que era separado para Deus da mesma forma,
e os próprios reis não era aconselhável que eles viessem e deixassem ser dominado pelo vício pelo vinho, para que seu julgamento não ficasse distorcido. Nós, humanos, né, guerreamos nossas guerras em diversas áreas da nossa natureza. Os desafios com os vícios podem se apresentar nas áreas das necessidades mais instintivas, né? A comida, o sexo, o poder, na área emocional, tristeza, ira e assim vai. E na área espiritual também, né? Então, o vinho ele tem essa influência, esse poder de mudar a lucidez, de alterar a lucidez, a percepção, deixar de uma forma que a pessoa perca o seu domínio próprio, entende? Então, o desequilíbrio em qualquer uma dessas áreas pode trazer sérios prejuízos na vida da pessoa diante de uma determinada situação. O segundo tópico da lição vai falar sobre os vícios e suas consequências. Conceito de vício, tipos de diversos vícios, vícios presentes na vida dos jovens. Então, basicamente, resumidamente, conceituar o vício, a gente pode conceituar o vício como um hábito ou costume duradouro que leva a pessoa a fazer alguma coisa que vai trazer para ele ali algum bem-estar, entende? Esse comportamento vai se tornar recorrente cada vez mais e cada vez mais intenso. E uma das características mais viciantes ou mais visíveis de uma pessoa que está dominada, né, do vício vai se encontrar justamente quando ocorre a retirada desse objeto de desejo desta pessoa. E aí é o que se chama de abstinência. Quando esta pessoa sente falta, aí sim começa a apresentar vários sintomas desagradáveis devido à ausência desse objeto, dessa substância viciante. A pessoa só vai realmente entender que ela está dependente daquilo quando lhe é tirado, e isso se torna um problema na vida desta pessoa, entende? Quem é dominado por um vício se torna vulnerável a uma série de situações. O tratamento psicológico, por exemplo, para quem está com sendo dominado por um vício, como denominamos de redução de danos. Por isso essa questão é muito delicada, e quando se tira abruptamente de uma pessoa, tira ela deste meio, ela sofre uma série de consequências e acaba adoecendo a pessoa. Vários transtornos ocorrem, por isso é uma situação muito delicada. Então, Provérbios, a palavra de Deus, ela nos ensina a não nos deixar influenciar ou entrar por este caminho, entende? Porque uma vez dentro, o processo de libertação, o processo de desintoxicação é muito mais demorado, é muito mais delicado. Então, previna-se. Evite tudo aquilo que venha lhe afastar do seu equilíbrio, do seu domínio próprio, da sua temperança. Entende? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A gente precisa agir como tal. Então, os diversos vícios se manifestam em diferentes áreas da natureza humana. Pode se manifestar por meio das necessidades mais básicas, como comida, como bebida, como a própria compulsão alimentar, né, por meio do próprio alcoolismo, das drogas, por meio do sexo, da pornografia, sexo excessivo, a promiscuidade. Então, são N vícios que, se a pessoa não tiver cuidado,
E, como a Bíblia ensina, tudo aquilo que nos afasta de Deus, a gente tem que evitar, tirar da nossa vida. Os vícios se manifestam de maneiras diversas na vida das pessoas, começando sempre de uma forma sorrateira, recreativa, despretensiosa, né? Até que não se consiga mais sair desse contexto dominador de maneira autônoma. Eu lembro uma vez, ocorreu comigo, tinha saído da cidade do interior, fui morar na capital, Salvador, e no meio dos conhecidos, dos colegas ali da minha faixa etária, né, 16, 17, 18 anos. Nesta época eu não era cristão e eu lembro que estava num período ali da época de carnaval e nós estávamos sentados assim na frente da rua, no passeio, eram umas 7 horas da noite, e de repente eu vi aqueles dito colegas, né, que eu estava conhecendo eles há pouco tempo, a gente jogava bola junto e tal, mas todos se preparando para ir para a festa, para ir para a avenida, para o carnaval, e cada um tirando o cigarro, as porções de maconha, e fumando e me oferecendo. E olha a importância da gente ter uma estrutura, da gente ter um ensinamento, da gente ter uma base bíblica. Na minha pré-adolescência, eu frequentava uma escola bíblica, mesmo não sendo cristão. Eu frequentava a escola bíblica, minha avó ia para a igreja e levava, nós morávamos com nossa avó, e nós íamos com nossa avó. E eu frequentava a escola bíblica de criança, e a palavra de Deus, ela vai entrando no nosso coração, ela vai fazendo morada, ela vai mudando nossa percepção do que é certo e do que é errado. Quando aqueles jovens vieram me oferecer, eu digo, não, não quero, não preciso, não quero. E graças a Deus, nunca provei, e muitos daqueles que estavam ali presentes, depois de algum tempo, acabaram se envolvendo com pessoas erradas e alguns tiveram alguns fins trágicos. Mas a importância de evitarmos nos envolver, nos misturar com aquilo que não agrada a Deus, entende? Então, o vício é muito destruidor na vida das pessoas. Então, alguns dos vícios que são predominantes no contexto em que o jovem vive de maneira geral, né? De acordo com especialistas, né, da área da psicologia, psicoterapia, né, o especialista da área de saúde mental, a dependência química ela é disparada, o vício mais comum entre os jovens. A dependência química, geralmente a introdução ao vício se começa de uma maneira recreativa para que depois se torna uma dependência. Esse vício impacta não só o jovem, mas envolve toda a família. Então, é um transtorno, é um problema terrível que as famílias enfrentam por causa do vício, por causa da dependência química, né? E um filho, um membro da família está nessa situação e toda a família acaba sendo impactada. Então, esse vício impacta não só o jovem, mas toda a família. O alcoolismo também é um vício muito presente na vida dos jovens. E isso é um problema, pois o álcool é prejudicial ao desenvolvimento intelectual e emocional do jovem também, entende? Então, evite, foque sua vida, foque seus planos em se desenvolver, em crescer, em ser uma pessoa de bem. E não esqueça de que Deus é prioridade na sua vida. O Salmo 1, ele diz, bem-aventurado o varão, o homem que não anda, né, no meio daqueles que zombam de Deus, que zombam do cristão. Bem-aventurado aquele que não se detém, não para ouvir, para conversar, não se assenta no meio daqueles que não pactuam com a verdade do Evangelho de Cristo. Salmo 119, como versículo 7,
Verso 7. Como purificará o jovem o mancebo do seu caminho? Observando, prestando atenção na palavra do Senhor. Então, guarde a palavra de Deus no seu coração, para que, por isso, evita, de você se envolver com aquilo que não agrada a Deus e que vai ser prejuízo para a sua vida. E o terceiro tópico da lição, protegendo-se contra os vícios. Crucificados com Cristo, os vícios não reinam mais, exercendo o autodomínio. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos irmãos de Roma, capítulo 6, versículo 6, Paulo fala, nosso velho homem foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, com base nessa verdade revelada aqui na palavra de Deus, o pecado, os vícios, não tem mais domínio sobre mim, sobre você, sobre nossa vida, pois fomos unidos a Cristo na sua morte, de maneira que, semelhantemente, seremos unidos a Cristo na ressurreição. Entende? Por isso que quem está em Cristo não se inclina mais a estas coisas da carne. A característica de uma pessoa dominada pelo Espírito de Deus é aquela que se inclina para as virtudes do Espírito. Entende? A carne vai brigar contra o Espírito e vai ter sempre uma guerra. Porque a vontade da carne, que João vai chamar de concupiscência, de desejo desenfreado, é provar de tudo que o mundo oferece. E provar de tudo que o mundo oferece nos afasta de Deus. Paulo vai dizer aos Coríntios que tudo está ao nosso alcance, diante das nossas mãos, dos nossos olhos, mas nem tudo nos convém mais participar, pegar, ver, provar. O que nós somos agora, como ele vai dizer lá em Romanos, segunda carta aos Romanos, aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nova criatura. As coisas velhas passaram, agora nós somos novas criaturas. Nós vivemos para Cristo e logo não nos deixaremos ser dominados por quaisquer coisa que tente nos afastar de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Um dos frutos, ou do fruto do Espírito, é o domínio próprio, é o equilíbrio, é a temperança, tá? Se formos crucificados com Cristo, não podemos ser escravos do pecado, muito menos obedecer aos apelos de nossa velha natureza caída. Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13 está falando sobre isso. Não significa que não seremos tentados pelos desejos. Ser tentado não é problema. Todo mundo foi tentado, todo mundo é tentado de uma maneira ou de outra. Serão tentados. O problema é ceder à tentação, tá? O apóstolo Paulo apela para que nos entreguemos todos os dias a Deus para desenvolver as virtudes do Espírito Santo em nossa vida. O apóstolo também diz que fazemos parte de uma nova realidade espiritual, ou seja, estamos na graça. O pecado não domina mais nossa vida. O pecado não pode mais nos dominar. Como consequência da obra realizada pelo Espírito Santo em nossa vida, a partir da nossa conversão, nosso processo de santificação e regeneração, podemos dizer não ao pecado, não aos vícios e, ao mesmo tempo, cultivar uma virtude indispensável para vencer estas lutas diárias contra esses desejos pecaminosos que tentam dominam estes jovens que não têm Cristo na vida, e muitos que têm vivido uma vida cristã relapsa, sem compromisso, acabam se deixando influenciar, tá? Então, a virtude do autodomínio e da temperança, o fruto do Espírito, que é desenvolvido na nossa vida. Desenvolvemos essa virtude quando nos submetemos de maneira plena domínio do Espírito Santo de Deus. Então, quando somos temperados pelo Espírito de Deus, exercemos o autodomínio nas áreas que antes eram dominadas por outras fontes.
Não deixamos espaço aberto para tentações e ofertas maliciosas que de todas as formas tentam nos derrubar, nos tirar do caminho do Senhor, nos escravizar. Então, se estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas vão ficando para trás, vamos sendo moldados, transformados pelo Espírito Santo de Deus. Então, não negligenciemos a comunhão com o Espírito Santo de Deus, uma vida de oração, uma vida de consagração, de vigilância. De vigilância, entende? Então, que o Espírito de Deus guarde sua vida, que você não deixe que estas coisas, esses vícios, tudo isso venha influenciar a sua vida. Você é filho de Deus, você é templo do Espírito Santo de Deus. E como a palavra de Deus diz, o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós, pois não pertencemos mais ao mundo, somos de Deus. Amém? Deus abençoe.